Neste vídeo eu vou compartilhar com você uma forma excelente de você melhorar o seu inglês praticando texto com áudio. Então o vídeo vai ser bastante prático, eu vou mostrar o que você precisa fazer, mas também vou demonstrar eu mesmo fazendo para você entender exatamente o que você tem que fazer. E você praticando texto com áudio da forma que eu vou te mostrar aqui, você vai melhorar muito o seu listening, a sua capacidade de compreender o inglês. Ela vai dar uma alavancada extraordinária, a sua pronúncia também vai melhorar muito, vai avançar demais e também você vai acabar retendo muito mais vocabulários, porque é importante você sim estar sempre agregando mais vocabulários. Então, sem a necessidade de você ficar tentando memorizar, você vai guardar bastante vocabulário. Você vai reter bastante vocabulários enquanto você pratica o texto com áudio da forma que eu vou te mostrar. É extremamente poderoso e vai fazer uma diferença enorme na sua jornada do aprendizado do inglês. Eu sou o Gabriel, seja bem-vindo ao canal e, como sempre, vamos aqui na tela do meu computador para eu te mostrar passo a passo tudo o que você precisa fazer. Então, o que eu fiz? Como se trata de texto com áudio e para você praticar o inglês através do texto com áudio para melhorar e vai melhorar demais o seu inglês, o que eu preciso? Eu preciso de um texto e preciso do áudio desse texto para a gente, ver na prática como que isso acontece. Então, eu já tenho aqui um texto, que é o texto em questão para o nosso vídeo aqui de hoje, e também tenho o áudio desse texto aqui, ó. E aí, o que eu vou fazer? Já vou explicar para você como que a coisa vai se proceder aqui, para você não ficar perdido. Nós vamos ouvir o áudio, que já é o que você precisa fazer. Quando você estiver praticando o inglês, é isso aqui que você já tem que fazer. O que você vai fazer? Você vai ouvir o áudio todo em inglês. Você tem todo o áudio aqui, você vai ouvir ele. Ouvir e acompanhando, só acompanhando o texto enquanto você ouve o áudio. É importante, enquanto você ouvir, você também acompanhar na leitura, mas sem falar nada, só acompanhar mesmo. Então você acompanha o texto todo enquanto você ouve todo o áudio. No começo você vai ouvir todo o áudio e é isso que a gente vai fazer. A gente ouve todo o áudio. Depois, esse mesmo áudio, ele vai ser repartido em algumas partes. Por exemplo, se o áudio vai ser repartido em algumas partes, o texto também precisa acompanhar esse padrão. E aí você vai ouvir uma parte do texto primeiro. Olha, você vai ouvir o áudio todo e acompanhar com o texto todo. Depois que fez isso, agora você vai ouvir o áudio por parte e o texto você vai acompanhar também por parte. Na verdade, nessa segunda vez você já vai falar o texto. Como que vai funcionar? Digamos que você ouviu o áudio, todo o áudio desse texto aqui, ó. Você ouviu todo esse áudio aqui desse texto, beleza. Agora, esse áudio ele vai continuar tocando, que é o áudio do mesmo texto, só que dizendo esse texto em partes. E aí, nesse caso aqui, deu 1, 2, 3, 4, 5 partes desse texto. Portanto, o áudio também vai estar dividido em 5 partes. Cada parte dessa aqui, que é um pedaço desse texto, e juntando toda essa parte dá o texto completo. Então cada parte dessa aqui vai ser repetido 3 vezes. Isto é, o áudio dessa parte aqui vai ser falado, vai ser ouvido 3 vezes. E cada vez que você ouve, uma vez você repete esse mesmo texto em voz alta, lendo em voz alta. Você ouviu essa parte do texto aqui? Você ouviu essa parte do texto, agora você repete o que você ouviu em voz alta. Depois a mesma parte do texto vai tocar o áudio de novo. Você repete pela segunda vez depois que você ouviu falando em voz alta. Depois vai repetir, tocar o áudio pela terceira e última vez. E aí você vai repetir em voz alta depois que você ouvir pela terceira e última vez o mesmo texto. E aí vai acontecer assim com a segunda parte, com a terceira, com a quarta e com a quinta parte. De modo que você vai ouvir cada parte 3 vezes e vai repetir em voz alta 3 vezes. Você já começou a perceber que tem bastante repetição aqui.
Por quê? Porque essa é a jogada, a repetição, ela vai fazer com que você aprenda o inglês de forma profunda. Você vai internalizar o inglês, que é muito mais avançado, é muito mais profundo do que você só aprender o inglês. Quando você internaliza o inglês através de repetição como essa aqui, ele começa a fazer parte de você. Ele começa a se tornar um membro seu. E não é algo que você só sabe ali intelectualmente. Não, é como se você vestisse a camisa, que é o inglês. Então a repetição ela vai te ajudar muito. Então como que vai funcionar? Eu vou fazer a partir de agora na prática, eu não vou parar, não vou ficar explicando nada durante esse momento. O áudio ele tem 3 minutos e meio praticamente, então eu vou fazer todo o processo sem interromper. E você que está aí do outro lado, você vai simplesmente me assistir e observar como que eu faço, como que isso funciona na prática. Então, só para resumir aqui para a gente já dar início, eu vou ouvir ele todo. Depois que eu ouvir ele todo, o áudio vai começar a tocar só as partes que estão divididas. Depois que acabar as partes que estão divididas, e aí eu repetir todas elas 3 vezes cada parte, aí eu volto a ouvir todo o áudio de novo. Depois que eu ouvir todo o áudio de novo, agora sem fazer por parte, agora eu vou ler todo o texto em voz alta completo. Então vamos começar? E mais uma coisa muito importante que eu já ia esquecendo de dizer antes de começar aqui, calminha que a gente já vai chegar lá. Você precisa, principalmente você que está começando agora, você precisa necessariamente da tradução do texto. Se você principalmente não conhece algumas palavras que estão contidas no texto, é de suma importância que você tenha a tradução de todo o texto ou que pelo menos você utilize alguma legenda, dependendo de onde está essa fonte, de qual é essa fonte desse texto e áudio que você está ouvindo. E no caso aqui eu já tenho até a tradução desse texto, porque eu quero que você acompanhe já entendendo o que está acontecendo enquanto eu faço aqui na prática. Portanto, antes de eu dar início, vamos ver primeiro o significado, vamos ver a tradução desse texto. Então a tradução está aqui abaixo, que quer dizer o quê? Cerca de 200 anos atrás, não havia muitas fábricas e máquinas, e as pessoas fabricavam muitos produtos com as mãos. Hoje, algumas pessoas ainda fabricam produtos manualmente. Elas usam ferramentas para fazer produtos como cadeiras, relógios, joias e instrumentos musicais. Leva anos para aprender como fazer essas coisas. Agora você já está contextualizado. Quando você for fazer na prática, se você não sabe alguns significados de palavras, vai ser necessário você repetir isso aqui algumas vezes para você ficar por dentro exatamente do que está acontecendo, do que o texto está dizendo. Mas eu não vou repetir aqui de novo, que é só para exemplo. Quando você fizer aí na sua casa, você repete. Então agora vamos começar. Eu vou ouvir o áudio e aí depois a gente segue todo o processo e começa a acompanhar prestando bastante atenção. Começando. About 200 years ago, there weren't many factories or machines, and people made many products by hand. Today, some people still make products by hand. They use tools to make products like chairs, clocks, jewelry, and musical instruments. It takes years to learn how to make these things. About 200 years ago, there weren't many factories or machines. About 200 years ago, there weren't many factories or machines. About 200 years ago, there weren't many factories or machines. About 200 years ago, there weren't many factories or machines. About 200 years ago, there weren't many factories or machines. About 200 years ago, there weren't many factories or machines. And people made many products by hand. And people made many products by hand. And people made many products by hand.
And people made many products by hand. And people made many products by hand. And people made many products by hand. Today, some people still make products by hand. Today, some people still make many products by hand, or products by hand. Today, some people still make 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 products by hand. They use tools to make products like chairs, clocks, jewelry, and musical instruments. They use tools to make products like chairs, clocks, jewelry, and musical instruments. They use tools to make products like chairs, clocks, jewelry, and musical instruments. They use tools to make products like chairs, clocks, jewelry, and musical instruments. They use tools to make products like chairs, clocks, jewelry, and musical instruments. They use tools to make products like chairs, clocks, jewelry, and musical instruments. It takes years to learn how to make these things. It takes years to learn how to make these things. It takes years to learn how to make these things. It takes years to learn how to make these things. It takes years to learn how to make these things. It takes years to learn how to make these things. Pois bem, encerramos aqui essa primeira etapa. Então você veja que essa repetição, ela coloca muito mais para dentro do seu cérebro, ela faz com que você internalize o significado das frases, as palavras. Tem muita coisa aqui que você aprende aplicando essa repetição no texto com áudio que você está utilizando para praticar o seu inglês, para estudar o seu inglês. Então você precisa estudar de forma profunda, não aquele tipo de estudo que é só ali arranhando a superfície. Não, você precisa de um aprendizado profundo. Deep learning. Deep learning é a chave para você realmente internalizar o inglês, fazer com que ele se torne parte de você. E aí você veja que se você tivesse feito uma vez só, lido uma vez só o texto aqui, sem repartir essas partes aqui e repetir elas 3 vezes cada uma, você teria uma retenção diferente. Seria muito menor a sua retenção do inglês, a sua capacidade de melhorar o seu listening. Por quê? Porque você está ouvindo a mesma frase repetidas vezes. Aquela frase fica muito mais clara na sua mente, e aí por você ter repetido ela, ter ouvido ela por mais vezes, e também não só ouvido, mas pronunciado em voz alta ela várias vezes, ela vai se tornando mais fácil. E conforme você faz no outro dia, depois no outro dia, repetindo isso por algumas semanas, você vai dominar aquele texto ali. E não é só o texto, você vai estar dominando a gramática que está contida naquele texto, os vocabulários, as palavras, elas vão ficar muito mais retidas. Você vai reter muito mais vocabulário. E quanto mais você aumenta o seu vocabulário, melhor ainda. E o melhor de tudo ainda é que você vai estar aprendendo todas essas coisas dentro de um contexto. As palavras que você aprender, sejam elas novas ou as antigas que você vai relembrar, você vai estar vendo elas dentro de um contexto, o que ajuda você no futuro a saber usar, como usar essas palavras, como, onde e quando, porque você está aprendendo dentro de um contexto, isto é, dentro de uma história, dentro de uma fala que tem um raciocínio lógico e completo, começo, meio e fim. Então você está aprendendo essas palavras dentro desse contexto. A mesma coisa são as frases completas. No futuro você vai saber usar
Você não vai ter dificuldade para usar essas frases porque você está aprendendo elas dentro de um contexto, de novo, dentro de um raciocínio lógico, completo, com início, meio e fim, de modo tal que lá na frente você vai saber quando que usa aquelas frases e palavras, como usa aquelas frases e palavras e onde usa aquelas frases e palavras. Agora vamos ouvir o mesmo texto agora por completo. A primeira vez a gente ouviu ele completo e depois foi ouvindo em partes e repetindo também. Agora vamos ouvir ele por completo e depois não vamos ler em parte e ouvir em parte. Vamos ler em voz alta o texto completo. Por você ter já repetido tudo isso, agora nessa última parte, quando você for ler ele todo por completo em voz alta, você não vai ter dificuldade. Ou se tiver dificuldade, vai ser bem menos. Mas conforme você faça isso todos os dias com o mesmo texto, essa dificuldade vai se dissipar, vai desaparecer. Vai ficar cada vez mais fácil para você. Então vamos ouvir novamente para depois repetir todo o texto em voz alta. About 200 years ago, there weren't many factories or machines, and people made many products by hand. Today, some people still make products by hand. They use tools to make products like chairs, clocks, jewelry, and musical instruments. It takes years to learn how to make these things. Perfeito. Lemos, que é o que você vai fazer. Agora nós vamos ler em voz alta, porque isso é a prática. É você estar praticando o inglês mesmo ali ativamente. Então, dessa forma, ela é muito poderosa porque há muita repetição aqui e você já entendeu o que a repetição é capaz de fazer por você no seu aprendizado do inglês. Então, agora vamos ler esse texto. About 200 years ago, there weren't many factories or machines, and people made many products by hand. Today, some people still make products by hand. They use tools to make products like chairs, clocks, jewelry, and musical instruments. It takes years to learn how to make these things. Então, com essa repetição, e você pode fazer novamente, você vai internalizando tudo que está naquele texto, vocabulário, o padrão da língua, a pronúncia, a sua capacidade de entender, o seu listening, tudo vai aumentando, tudo vai melhorando enquanto você aplica essa forma de você estudar e praticar texto com áudio em inglês. E aí minha sugestão final aqui é você, por exemplo, usar aquela técnica do shadow, ou seja, você coloca o áudio para tocar e você tenta acompanhar aquele áudio enquanto ele toca, falando ao mesmo tempo ou quase ao mesmo tempo que ele. Porque depois que você fez todo esse processo, você está muito mais capacitado agora a acompanhar o áudio ao mesmo tempo. Enquanto o áudio toca, você fala também em voz alta. Vou mostrar aqui o exemplo. Então vou tocar o áudio e tentar ler ao mesmo tempo em voz alta enquanto o áudio toca. Então é a mesma coisa que você vai fazer para isso, aprimorar ainda mais a sua capacidade de ler, a sua capacidade de acompanhar, de ouvir, de entender e sua pronúncia também, e você já ir pegando o ritmo da fala. Então vamos tocar o texto aqui, tocar o áudio e tentar acompanhar com o texto. About 200 years ago, there were many factories or machines, and people made many products by hand. Today, some people still make products by hand. They use tools to make products like chairs, clocks, jewelry, and musical instruments. It takes years to learn how to make these things. Perfeito. Então, você fez o que aqui? Você primeiro ouviu o áudio todo, e aí você já se familiariza, e é bom que você tenha o texto traduzido para você saber o que está sendo dito. Cerca de 200 anos atrás, não havia muitas fábricas e máquinas, e as pessoas fabricavam muitos produtos com as mãos. Hoje, algumas pessoas ainda fabricam produtos manualmente.
Elas usam ferramentas para fazer produtos como cadeiras, relógios, joias e instrumentos musicais. Leva anos para aprender como fazer essas coisas. Então você fez essa primeira parte. Depois você ouviu o mesmo áudio em parte. Dividiu esse áudio e texto em algumas partes. E cada uma dessas partes você vai repetir o áudio. Ouvir ele 3 vezes e pronunciar, ler em voz alta 3 vezes. Fechou isso? Agora você ouviu de novo o mesmo áudio todo e depois que ouviu ele todo, agora você repetiu lendo o texto em voz alta. Isso tudo é prática mesmo, você está praticando ali ativamente e agora você leu todo o texto sem ficar dividindo ele. Leu todo em voz alta. Depois você colocou o áudio para tocar novamente e você vai ler o texto em voz alta, só que acompanhando. Enquanto o áudio toca, você fala junto com o áudio ali para você treinar a sua rítmica, a sua capacidade de você falar mesmo na prática. Então tudo isso aqui vai fazer você melhorar o seu inglês absurdamente, o seu listening, a sua pronúncia, a quantidade de vocabulário que você retém. Só para você ter ideia, olha a quantidade de palavras que contém num único texto aqui, nesse texto pequenininho, mas olha a quantidade de palavras que você vai aprender. Digamos que todo esse texto você não entendesse muita coisa, significando que muitas palavras você não conhece ou não sabe, não está muito familiarizado com elas. Olha o tanto de palavras que você ia aprender. Factories, machines, people, products, hand, chairs, clocks, jewelry, joias, musical instruments. Então tem muita coisa aqui que você aprende enquanto você aplica essa técnica aqui, enquanto você aplica esse modo de você praticar o texto com áudio para aprender inglês. Fazendo isso, você vai avançar demais o seu aprendizado, o seu resultado no inglês. Então toda vez que você for praticar, se você for estudar um texto com áudio em inglês, aplica esse tipo de coisa aqui, aplique essa técnica porque vai melhorar demais. A repetição ela precisa fazer parte de você. E aí você pode estar me perguntando, mas Gabriel, como que eu faço isso? Como que eu consigo o texto e também o áudio desse texto e depois o texto dividido em algumas partes e o áudio também dividido em algumas partes para que eu possa aplicar essa técnica, para que eu possa aplicar esse método e aprender o inglês e melhorar o meu inglês? Bom, sabe como que eu fiz isso aqui? Eu extraí esse texto de um vídeo do YouTube. E o que eu fiz? Peguei esse texto, depois gravei um áudio dele, eu mesmo pronunciando, eu mesmo lendo esse áudio, depois dividi esse áudio nessas partes aqui e também dividi o texto. Aí, juntando, deu isso aqui. Então, vai ter um trabalhozinho ali para você fazer isso aqui, né? Você precisa ter essa, eu sempre falo, você não pode ter preguiça. As ferramentas estão aí para você utilizar, basta você ter disposição. Mas para facilitar ainda a sua vida, eu vou compartilhar com você uma fonte muito boa, que é um canal no YouTube que já faz isso aqui, que já aplica isso aqui. Inclusive, esse vídeo aqui foi inspirado no que esse canal aplica, no que esse canal faz. Então utiliza muito texto e ele divide o texto exatamente assim. Eu vou deixar o link desse vídeo, desse canal, aqui na descrição do vídeo também, para você ir lá conhecer o canal e você já aplicar isso aqui imediatamente, porque é extremamente poderoso. Então não tenha preguiça, porque você não tem desculpa. O que mais tem hoje aí é ferramenta para você aprender o inglês, para você melhorar o seu inglês e avançar de fato. E se você quiser acelerar ainda mais o seu resultado no inglês, se você quiser avançar no seu resultado de compreensão e de fato falar o inglês, se tornar fluente no inglês de forma mais rápida ainda, se você quiser, eu conheço um método que pode fazer isso por você. É como se encurtasse mais o seu caminho, porque ele vai focar só no essencial, deixando as outras partes de lado que não tem muita necessidade, que só causa atraso em você. Então se você é daqueles que não tem muito tempo, por exemplo, e quer aprender mais rápido que seja possível, esse método vai te ajudar. Vou deixar o link dele aqui na descrição, eu recomendo muito, é um método muito bom e você vai aprender inglês mais rápido do que você aprenderia. O link vai estar também
na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. Quer aprender inglês mais rápido e alcançar a fluência mais rápido? Então o link está aqui na descrição para você começar a colocar o método em prática a partir de hoje. Bom, se você gostou deste vídeo e você entendeu que ele foi importante para você e te ajudou de alguma forma, deixa o seu like. Se você também quiser continuar recebendo conteúdos como esse que estou sempre postando aqui toda semana, se inscreva no canal. Não saia deste vídeo sem antes se inscrever no canal e junte a nós nessa jornada de aprendizado do inglês, e a gente vai compartilhando aqui conhecimento, algo que seja útil para avançar o nosso aprendizado do inglês. E mais uma vez, se você quer acelerar ainda mais o seu resultado, conheça o método que vou deixar aqui abaixo, que estou recomendando para você. É isso aí, a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!